Nós vamos orar pedindo a Deus que revele a nós a sua palavra. Senhor, nós estamos muito gratos por tudo que estamos vivendo. Mas nós viemos a esse culto, Pai, primeiro para cultuar o Senhor, dizer que nós te amamos. Que nós estamos aqui por conta do Senhor. Pai, toma o teu lugar de honra nesse lugar. Que o Senhor possa abrir os nossos corações, que os nossos ouvidos estejam atentos à tua voz e que Cristo seja glorificado aqui. Que a tua palavra, que é viva e eficaz, possa transformar o nosso ser, moldar o nosso caráter, para que possamos viver uma vida em abundância como a tua palavra promete. Obrigado, Senhor, por cada um que está aqui. Obrigado por cada um que nos assiste online, Pai. Que a tua palavra possa alcançar todos os corações hoje aqui. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa semana Deus tem falado muito comigo sobre aliança. Na sexta-feira eu vim fazer bodas de 25 anos, né? Bodas de prata, não é isso? 25 anos. E aí eu fiz a renovação da aliança desse casal. Então esse assunto é um assunto que ele está muito latente no meu coração. E vocês já perceberam o quanto o assunto aliança ele tem sido deixado de lado? Pastor, por que isso? Por que você acha que o assunto aliança tem sido deixado de lado? É só você olhar para a sociedade que a gente vive. Vocês já perceberam a quantidade de adultérios que existem hoje? É o tempo todo. Consegue colocar um fundo para mim? É o tempo todo adultério. Você olha para alguém da sua família, tem um histórico de adultério. Você olha para um amigo seu, tem alguém que já adulterou. Você olha às vezes para a igreja, tá demais nas redes sociais isso. Às vezes o líder tá adulterando. É o tempo todo. Vocês já viram a quantidade de pessoas hoje que abandonam seus filhos para viverem aventuras amorosas? Eu conheço um monte de gente. Eu conheço um monte. Sabe por que isso acontece? Falta de aliança. O adultério acontece por falta de aliança. O abandono dos filhos por conta de aventuras amorosas, falta de aliança. Tem gente que vai para o trabalho, às vezes estava sem a porta de emprego, estava em casa, desempregado. Aí consegue um emprego, consegue pagar as continhas, já começa a tratar mal o patrão, já começa a chegar atrasado no trabalho, já começa a reclamar daquela porta que foi aberta. Sabe por que isso acontece? Falta de aliança. As pessoas não estão compreendendo de fato o que é uma aliança. O que é uma aliança? A falta de aliança faz as pessoas acharem que podem fazer o que querem fazer do jeito que elas querem fazer. E o que significa aliança? O dicionário vai dizer para a gente que é um pacto ou tratado entre indivíduos, partidos, povos ou governos para determinada finalidade. Então, quando nós estamos falando de aliança, nós estamos falando de um pacto, de um tratado. E talvez você pergunte a si mesmo, por que o pastor trouxe esse assunto para o último culto de 2024? É simples. Porque se você não entender de fato o poder da aliança com Deus, você vai deixar de desfrutar de grandes bênçãos dessa aliança. Não adianta você achar que é só trocar o ano que você vai viver tudo da melhor forma possível, que trocou o ano, aquilo que foi ruim no ano seguinte vai melhorar no ano posterior. Não é assim. Você precisa entender o poder da aliança com Deus. E esse assunto é tão importante para hoje, porque você pode sair daqui para viver um tempo de aliança com Deus como você nunca viveu. E por consequência disso, experimentar, desfrutar de bênçãos que você ainda não tinha experimentado. Amém? Mas para a gente entender mais sobre a aliança, eu quero hoje pregar de forma diferente, porque eu sempre prego de forma expositiva. Mas hoje eu quero pregar de forma temática. Então eu trouxe um tema para nós pensarmos hoje. E o tema de hoje é o poder da aliança. Eu vou compartilhar alguns textos bíblicos, depois vocês podem anotar eles para poder ler esses textos em casa.
Existem algumas histórias na Bíblia que elas nos inspiram muito e nos mostram o poder da aliança. Pastor, que histórias são essas? A primeira história que eu quero compartilhar com vocês é a aliança de Deus com Abraão. E está lá em Gênesis 12, a partir do verso 1. O texto diz o seguinte: então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Queridos, o primeiro detalhe que eu quero chamar para vocês, falando sobre aliança, é sobre a obediência. Porque quando nós olhamos para esse texto, nós conseguimos enxergar muito claramente que Abraão, ele foi obediente. Deus chega para Abraão e fala: queridão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai do meio dos teus parentes e você vai para uma terra que eu vou te mostrar. Você vai ser uma bênção, eu vou te abençoar. Eu vou abençoar aqueles que te abençoarem e vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. E por conta de você, todas as famílias serão abençoadas. Nós muito claramente conseguimos enxergar que Deus estava pedindo para Abraão obediência. E se você quer de fato desfrutar das bênçãos da aliança com Deus, você precisa ser obediente. Repete comigo: obediente. Você precisa ser obediente. Se você de fato quer viver a aliança com Deus e desfrutar das bênçãos da aliança, você precisa de obediência. Deus deu uma ordem para Abraão dizendo: sai da sua zona de conforto. Sai do meio daqueles que podem te amparar, porque eu sou o teu Deus. Você vai para um lugar e você vai ser abençoado lá. Lá eu vou cuidar de você. Lá eu estarei com você. Lá eu vou prover tudo que você precisa. E diz a história, diz a palavra de Deus que Abraão obedeceu. A pergunta que eu quero te fazer é: valeu a pena a obediência? Valeu a pena? Claro que valeu. Ah, pastor, mas Abraão deu umas escorregadas. É, claro que deu. Abraão deu. Mas sabe de uma coisa? Não foi porque Abraão deu uma escorregada que Deus abandonou a aliança que tinha com ele. Às vezes você está pensando: pastor, você está falando de obediência, está falando de aliança, mas o ano de 2024 eu vacilei. Olha, chegou o dia de você se arrepender dos seus pecados. Chegou o dia de você pedir perdão e você renovar sua aliança com Deus. Chegou o dia de você tomar uma decisão de ser obediente para que de fato você esteja na aliança e desfrute das bênçãos dessa aliança. Chegou esse tempo. Tudo que Deus prometeu para Abraão, Deus cumpriu. Tudo. Vale a pena ser obediente. Vale a pena. Vale a pena se manter dentro da aliança. Entenda que Deus sempre vai cumprir a aliança. Tudo que Ele prometeu para você vai acontecer. Mas é fácil? Pastor, não é fácil se manter na aliança. Realmente não é. Nós vivemos num mundo em que nós precisamos caminhar na contramão dele. E aí você acha que é fácil se manter na aliança no mundo desse? Não é fácil, mas é decisão. Você pode olhar todo mundo indo para o precipício. Você vai para o precipício? Você não vai. Por quê? Porque você tem uma aliança. Deus não te mandou ir para o precipício. Deus mandou você andar no sentido contrário do mundo. Pastor, mas eu não consigo. Você consegue. Se você tem o Espírito Santo em você, você consegue. Tem a ver com a obediência. Se de fato quisermos experimentar bênçãos, poder de Deus, unção, provisão, ver o extraordinário de Deus nas nossas vidas e através dela, nós precisamos de obediência. Obediência. Essa semana eu fiz 4 anos de consagração pastoral. 4 anos. Fiquei muito feliz porque 4 anos se passaram, né? Quanta coisa aconteceu em 4 anos.
E aí eu fiquei lembrando da minha vida até chegar o dia de hoje. Eu fiz uma retrospectiva da minha vida. Eu lembro que quando eu era criança, 6 anos de idade, 5 anos de idade, as pessoas falavam, esse menino vai ser um pastor. Esse menino vai ser um pastor. Eu olhava sem entender muito, né, o que seria isso. E a minha mãe sempre declarando, ele vai ser. Aliás, ele já é. E aí o tempo foi passando, sabe o que aconteceu? Eu vacilei, por quê? Eu tinha uma promessa de Deus. Deus já tinha feito uma promessa de que eu seria um pastor, mas quando eu tinha uma certa idade, eu decidi viver minha vida. Porque o mundo começa a te apresentar coisas que você acredita, você quer, é bonito. O pecado ele nunca vai se apresentar como algo destrutivo. O pecado sempre vai se apresentar da melhor forma possível. Tem muita gente que acha que o diabo se apresenta igual no pica-pau, né? Que é com tridente e com rabo. Negativo. Senão ele te assusta e você corre. E aí fui viver nesse mundo louco aí, bebendo, fumando, fazendo coisas terríveis. Até o dia que Deus falou, olha, eu tenho uma promessa. Você esqueceu da aliança que a tua mãe fez comigo? E aí eu entendi o poder da aliança, porque eu entreguei minha vida de fato a Jesus. Eu coloquei toda a minha vida nas mãos dele e falei, Senhor, faz de mim o que tu quiser. O que o Senhor quiser, pode fazer. E 4 anos depois de ser consagrado, de novo, Deus me lembra da aliança. Por quê? Eu estava lá na sede, vivendo de forma tranquila, e Deus falou, chegou o tempo que você vai sair da tua terra. Chegou o tempo que você vai sair da zona de conforto, e eu tenho algo para fazer com você. Só que quando eu cheguei aqui, o cenário era o pior. Eu tenho certeza que se você estivesse no meu lugar, você ia falar assim, não dá, porque eu falei também. Eu falei, não vai acontecer. Mas 4 anos depois, olha o que nós estamos vivendo. Sabe por que está acontecendo isso? Aliança. Aliança, obediência. Eu poderia muito bem dizer para o Senhor, Senhor, não dá para mim. Eu posso ir para outro lugar, eu posso viver uma outra experiência, mas Deus falou, eu quero você em Caxias. Tem um povo lá que eu vou preparar para você cuidar. Tem um povo lá que vai ser apaixonado por mim. Tem um povo lá que vai mudar a realidade daquele povo. Deus está fazendo algo grandioso por conta da aliança que nós temos com Ele. Aliança. E agora Deus me fez um novo pedido. Qual foi? Sai da tua terra, do meio dos seus parentes, e vai para a terra que eu já te mostrei. E agora eu estou vindo morar em Caxias. Esse ano eu estou aqui, se Deus quiser. Pastor, já arrumou a casa? Ainda não, mas eu sei que eu vou estar aqui. Ainda não. Mas eu sei, eu já vi até colégio para as crianças. Eu confio no meu Senhor. Eu confio na aliança. Eu confio e sei que eu, dentro dessa aliança, eu vou desfrutar de bênçãos extraordinárias, de provisão de Deus. Eu sei que Ele vai fazer. Por isso, gente, vale a pena se manter nessa aliança. Se você quer viver de fato um 2025 poderoso, diferenciado, extraordinário, não quebre a sua aliança, obedeça. Às vezes você não vai entender muito. Às vezes os movimentos que Deus mandar você fazer são movimentos complicados. Eu sair da minha casa hoje para vir para cá é um negócio complicado demais. Por quê? Eu moro numa casa própria. Eu estou vindo para cá para pagar aluguel e vocês sabem o valor dos aluguéis aqui em Caxias. A minha esposa nasceu onde a gente mora. Você acha que é fácil para ela sair de lá hoje? Não é. Mas nós somos obedientes e sabemos que desfrutaremos dessa bênção de estar dentro da aliança com o nosso Deus. Vale a pena. Vale a pena. Mas em segundo lugar, quais são as histórias que nos inspiram e nos mostram o poder da aliança? Segundo, é a aliança que Deus fez com Noé. A aliança que Deus fez com Noé é uma aliança que mostra pra gente muito, sabe, sobre o quê? Sobre não sermos influenciados pelo mundo. Porque Gênesis 6, a partir do verso 9, vai dizer o seguinte, essa é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus.
Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Quando nós analisamos essa aliança de Deus com Noé, nós vemos que Noé não era um homem influenciado pelo mundo. Por quê? Porque Deus, quando olha para o mundo, Deus só vê corrupção. Deus vê o povo corrupto, Deus vê o povo sem freio. E Deus, por conta disso, toma uma decisão: eu vou acabar com o mundo, eu vou acabar com esse povo, eu vou destruir esse povo, eu vou dizimar esse povo. A ira de Deus ia vir sobre esse povo. Mas quando ele olha para Noé, ele vê alguém diferenciado. Ele fala: rapaz, esse homem é diferenciado. E por ele ser diferenciado, sabe o que acontece? Deus quer fazer uma aliança com ele. E Deus fala: Noé, eu vou destruir a terra, mas com você eu quero estabelecer uma aliança. E por conta disso, eu vou salvar você e vou salvar sua família. E Deus dá ordens para Noé fazer a arca. A gente já sabe de tudo aquilo que aconteceu. Noé fica por anos fazendo a arca, o povo zomba de Noé, não cai uma gota de chuva, tudo acontece. Mas Noé se manteve fiel à aliança que ele fez com Deus. Mesmo sofrendo zombaria, mesmo não vendo uma gota de chuva cair, mesmo passando tanto tempo, ele se mantém fiel à aliança. O que acontece? Por conta disso, a família de Noé é salva. A Bíblia não vai dizer que Deus olhou para a família de Noé e achou graça na família de Noé. A Bíblia diz isso? A Bíblia diz que quem se destacou foi quem? Noé. Sabe de uma coisa? Se você sair daqui hoje fazendo uma aliança com Deus de verdade, você pode ser o responsável por salvar toda a sua família. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente não sabe o dia de amanhã. Toda semana está caindo um avião agora, uma coisa que não acontecia. Aliás, nem toda semana, em uma semana está caindo 3. Quantas coisas estão acontecendo? Semana passada, uma família indo comemorar o Natal, sofreram ali na Washington Luiz, né? A polícia rodoviária acabou acertando alguns tiros no carro. A gente não está aqui para dizer quem está certo, quem está errado, a gente está dizendo que a gente está muito triste vendo tudo que está acontecendo. Mas sabe de uma coisa? Está acontecendo com todo mundo. A gente não sabe o dia de amanhã. Se estamos aqui, é graça, é misericórdia de Deus. Devemos aproveitar esse tempo para fazermos a nossa aliança com Deus. Por quê? Através dessa aliança você pode salvar toda a sua família. Você já pensou nisso? Através dessa aliança você pode mudar a história da sua casa. Queridos, não adianta nada ganharmos milhões de almas para Jesus e perdermos a nossa família. Nós estamos vivendo tantas coisas aqui na igreja, como igreja, batizando, ganhando gente para Jesus, vivendo tantas coisas. Agora, se eu perder a minha família, sabe o que acontece? Você imagina quando eu chegar diante de Deus, Deus vai falar: você ganhou uma multidão de pessoas, né? Mas você perdeu sua família. O que adiantou? O poder que a aliança tem é um poder de salvar a família. Talvez você olhe para a sua família hoje e você fala: pastor, não tem jeito. Tem jeito. Tem jeito. Deus pode mudar a história da sua família através da aliança que você está fazendo com Ele hoje. Você crê nisso? Você crê de verdade? Noé vivia no mundo, mas ele não era influenciado pelo mundo. A história de Noé, ela se parece muito com as dos lírios do campo. Vocês já viram os lírios do campo? Os lírios, eles nascem e crescem na lama. Mas quando você olha os lírios, é aquela coisa mais linda, tudo branquinho. Eles não ficam cheios de lama, ao ponto de a Bíblia dizer que nem Salomão, em toda a sua glória,
se vestiu como um lírio do campo. O lírio, ele nasceu e cresceu na lama, mas ele não vive cheio de lama. É a mesma forma que nós cristãos devemos viver nesse mundo. Nós vivemos no mundo de lama, mas a lama não pode nos contaminar. E é isso que Noé ensina pra gente. Porque ele vivia no mundo, mas ele não era influenciado pelo mundo. Hoje, qual o problema hoje? Hoje, o mundo está influenciando a igreja. A Bíblia nos chama de sal e luz, nós devemos influenciar o mundo, ir por todo mundo, pregar o evangelho do reino, mudar a vida de pessoas, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas hoje, o que está acontecendo? Nós não estamos influenciando o mundo. É só você olhar para o mundo. Hoje, infelizmente, o mundo está influenciando a igreja. É o tempo todo escândalo, é o tempo todo cristãos que não se parecem com cristãos. É o tempo todo. Nós devemos sair daqui hoje mexidos com essa mensagem. Por quê? Nós precisamos sair daqui hoje com essa aliança com o Senhor. E por conta dessa aliança, sermos fiéis a Ele. Fidelidade, como Noé. Fidelidade. Mas em terceiro lugar, qual é a história que nos inspira e mostra para a gente o poder da aliança? É a aliança que Deus fez com Daniel. Porque Daniel 6, de 3 a 5, o texto vai dizer: ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas, que suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuravam motivos para acusar Daniel em sua administração governamental. Mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel. Não era alguém desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Nós aprendemos com Daniel, queridos, que não é o cenário que faz a pessoa. Tem muita gente que fala: não, eu vivo uma vida assim, pastor, porque eu fui influenciado pelo meio que eu vivo. Mais uma vez eu digo, você nasceu para influenciar. Daniel, ele está vivendo num lugar de idolatria. Daniel está vivendo num lugar onde as pessoas queriam acabar com ele, sabe por quê? Porque ele era alguém que se destacava no meio do povo. Ele se destacava tanto pela sua postura, que as pessoas olhavam para ele e falavam assim: a gente precisa acabar com ele, a gente precisa arrumar alguma coisa para poder abaixar a bolinha de Daniel. Ele está com a bola muito alta. E aí, quando eles foram ver a questão de gestão, sabe o que eles acharam de Daniel? Nada, não tinha nada errado. Por quê? Porque era alguém que fazia o certo. Daniel era alguém que não era movido pelo cenário. E aí eles começaram a pensar: o que nós vamos fazer? Não tem como acusar esse cara. Esse cara faz tudo certinho, a não ser que a gente arrume alguma coisa relacionada ao Deus dele. Sabe por quê? Ele era alguém tão fiel a Deus que eles sabiam que Daniel não erraria em nenhuma outra área a não ser negar o Deus dele. Ele nunca negaria o Deus dele. Então o que eles fizeram? Falaram pro rei: ó, vamos fazer uma lei aí para todo mundo te adorar. E aí Daniel tinha o costume de fazer o quê? De orar. Orar. E ninguém poderia orar a não ser pro rei. O rei se achando Deus. E aí, queridos, Daniel quebra essa regra, quebra essa lei. Por quê? Porque ele não deixava de ser fiel a Deus. Nada abalava a fidelidade dele. Nada. E por conta disso, Daniel é jogado aonde? Aonde? Na cova dos leões. Mas sabe de uma coisa? Ele tinha aliança com Deus. E porque ele tinha aliança com Deus, Deus fez os leões jejuarem. Os leões naquele dia viraram veganos. Deus faz, sabe por quê? Viver isso é desfrutar do poder da aliança. Tem muita gente que não tem vivido grandes coisas com Deus porque não tem aliança com Deus.
Ah, pastor, é muito lindo alguns testemunhos, é lindo, mas ninguém quer viver o testemunho em si. Contar depois é maravilhoso, não é, gente? Mas viver, tem um monte de gente deixando de viver, sabe por quê? Porque não acredita no poder que a aliança tem. Sadraque, Mesaque e Abednego foram para a fornalha, não foram? Mas o quarto homem estava lá para salvá-los. O quarto homem estava lá. Será que não vale a pena ser fiel? Será? Talvez a sua fidelidade tenha sido abalada, sabe por quê? Porque você não está lendo essas histórias. O ano de 2025, se você quer viver grandes bênçãos, você precisa amar Jesus. Você precisa apaixonar pela palavra de Deus. Você precisa buscar uma vida em santidade. Você precisa romper com o pecado. É muito fácil chegar aqui e falar, 2025, Deus vai fazer uma grande obra na sua vida, você vai ser um bonitão, você vai ganhar na Mega Sena. Mas eu estou aqui para te falar a verdade. Primeiro que Mega Sena é pecado, esquece isso. Você não precisa de Mega Sena, não. Você precisa de Jesus. Jesus é teu provedor. E eu estou aqui para te dizer também que se você não se arrepender dos seus pecados e viver uma vida em santidade, você não vai viver um ano de 2025 poderoso como você está imaginando viver. Tem muita gente que acha que é só virar o ano. Não é virar o ano, é virar a nossa vida do lado do avesso. Porque seguir a Jesus é mudar radicalmente. É mudar. É realmente sentir vergonha quando você pecar. E dizer como pode um homem que diz que ama Jesus pecar tanto como eu e você ir para o joelho e pedir perdão a Deus. E batalhar para alegrar Ele. Nós precisamos mudar a nossa vida. Eu creio que o ano de 2025 vai ser um ano de divisor de águas. Quem está no muro precisa sair do muro hoje. Sabe por quê? O muro não pertence a Deus, o muro é do diabo. Ou você serve a Deus, ou você toma a decisão de servir o diabo. Mas não existe muro no mundo espiritual. Você precisa seguir a Deus. Mas para finalizar, queridos, eu quero concluir contando a história de Josué. Porque Josué 24, ele mostra para a gente algo muito importante e muito interessante. Moisés, um dos maiores líderes que já existiu, ele morre. E agora Josué tem uma grande missão. Qual é a missão? Levar o povo para a terra prometida. Você imagina, Josué viveu tantas coisas, mas agora ele é o grande líder. E aí, queridos, Josué começa a ver que o povo está se desviando, o povo começou com a idolatria de novo, porque aquele povo era um povo que vivia o tempo todo buscando deuses pagãos. Acontecia qualquer coisinha, esse povo se inclinava para outros deuses e esquecia o que Deus tinha feito para cada um deles. Mas Josué, agora liderando, ele chama esse povo e ele fala algo muito importante. Ele fala, se porém, no verso 15, capítulo 24, verso 15, ele diz, se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se os deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas ele termina com uma das frases mais lindas da Bíblia, e mais conhecidas da Bíblia, mas ele fala, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué diz, vocês podem fazer o que vocês quiserem da vida de vocês. Vocês querem viver fora da aliança? Vocês podem viver. Vocês querem ficar entregando a vida de vocês nas mãos de deuses pagãos? Vocês podem fazer. Vocês estão esquecendo de tudo que Deus fez por vocês, de todo o cuidado de Deus, de todo o carinho de Deus, de toda a provisão de Deus. Vocês podem ter memória curta e se esquecer. Se vocês querem viver uma vida mundana, podem viver. Mas eu tomo uma decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É a declaração que a gente precisa fazer hoje. Pastor, mas está tudo errado. Está tudo errado. Mas eu e a minha casa, nós decidimos viver aos pés do Senhor.
Nós decidimos entregar nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não vai ser fácil. O diabo fica furioso, e que bom que ele está furioso. Se o diabo não está furioso com você, você está fazendo direitinho o que ele quer. O diabo tem que estar furioso. Ah, pastor, eu não quero me meter nesse negócio de célula, porque o diabo fica furioso. Tá bom, então continua fazendo o que ele quer. Continue deixando as pessoas morrer na cachaça. Continue deixando as pessoas se entregarem para as drogas. Continue. Você pode continuar. Mas eu digo uma coisa para vocês. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós vamos viver um 2025 poderoso no Senhor. É o ano de posicionamento nosso. É o ano da aliança com o nosso Deus. É o ano que não importa o que vai acontecer, nós permaneceremos na aliança com o grande eu sou. Nós permaneceremos nessa aliança poderosa e viveremos tudo o que Ele prometeu para cada um de nós. Você crê nisso? Então dê um forte aplauso para Jesus. Glórias a Jesus. Curve sua cabeça, eu quero orar por você. Eu quero te fazer uma pergunta hoje. Você quer, de fato, viver um 2025 diferente? Você quer viver um 2025 diferente? O primeiro movimento que você precisa fazer é, de fato, entregar sua vida para Jesus. E se hoje você toma a decisão de viver um novo tempo em Jesus, de experimentar coisas novas em Jesus, de se arrepender dos seus pecados para viver uma vida santa com Jesus, um tempo novo com Jesus, eu quero que você repita uma oração aí no seu coração, no seu lugar mesmo. Você vai repetir no seu coração, não precisa repetir em voz alta. Repita assim comigo: Santo Deus, hoje eu te entrego a minha vida. Faz de mim hoje uma nova criatura. Muda a minha história, Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados e tomo a decisão de viver um novo tempo contigo. Escreve o nome no livro da vida, Pai. E eu quero experimentar uma vida alicerçada em Ti. E é por isso que eu tomo essa decisão hoje, Pai. Me limpa, cura, restaura o meu ser. Eu quero estar pronto para, a partir de hoje, fazer tudo aquilo que o Senhor deseja de mim. É a oração que eu faço. Em nome de Jesus. Amém.